Amigas e amigos, bem-vindo ao fantástico mundo dos assaltantes do poder, que assaltaram o poder em busca de dinheiro, de riquezas em geral, e estão protagonizando aí esse espetáculo lamentável, né, de destruição da institucionalidade do país, da democracia do país, né? Cada vez mais eles vão caminhando nesta direção. Nós tivemos um episódio aí do STF com o Renan Calheiros. Foi claramente uma manobra à manutenção do Renan Calheiros. É aquela história, né? Puseram uma faca no pescoço dele, o acordo que foi feito foi no sentido, você fica, mas você cumpre a agenda do golpe, o programa do golpe, a agenda da aprovação das medidas do golpe, da PEC 55 especialmente, e outras coisas mais que vêm por aí, como a reforma da Previdência, além, evidentemente, de esquecer aquele negócio, aquele projeto de punição aos membros do judiciário, né, aos crimes do judiciário, que ganha, né, uma coisa assim de proporções alarmantes no nosso país, né? A criminalidade no Poder Judiciário é uma coisa absurda, sem contar outras coisas, como é o caso aí da força-tarefa da Operação Lava Jato, os procedimentos do juiz Sérgio Moro. A coisa vai por aí afora, né? Como diz o Jânio de Freitas na Folha de São Paulo de hoje, nenhum dos seus antepassados, se dirigindo aos seus leitores, né? Nenhum dos seus antepassados teve a oportunidade de testemunhar um nível de maluquice dos dirigentes nacionais como se vê agora. Não se sabe se o Marco Aurélio Melo deu aquela liminar, concedeu aquela liminar, não se sabe se ele fez no sentido de se inserir no processo do golpe, no projeto do golpe, mas o fato é que ele ajudou bastante. O fato dele afastar o Renan Calheiros possibilitou que depois ele voltasse aí com a faca no pescoço, né? Esta é a realidade. O Renan, obviamente, faz o jogo dele, né? Sofre aí acusações pesadas, né? Uma campanha midiática pesada contra ele, né? Quer dizer, se for apurar exatamente do que se trata, né? Do que ele está sendo acusado, é café pequeno perto de Fernando Henrique, de Aécio Neves, de José Serra. No entanto, a proporção é muito maior, né? O peso dos ataques em cima dele. Por que será? É uma questão de parar e pensar, né? Sem contar outras coisas nesse submundo da direita. E tem coisas que eu falo sempre aqui, sonegação de imposto, evasão de divisas e outras coisas mais. Quer dizer, aí vão pegar lá o caso do Renan e ficam martelando. Mas a questão é que essa manobra e esses acontecimentos, o afastamento pelo Marco Aurélio e depois o retorno à manutenção dele, fez parte aí de um jogo claramente de tocar o golpe, né, levar a coisa para frente. Isso certamente vai desaparecer aí da mídia logo, fica o dito pelo não dito, tudo coisa do passado, né? O Jânio de Freitas diz aqui, né, que o passado produziu crises de todos os tipos. O presente, porém, não é, na sua originalidade, uma crise a mais. É um fenômeno desvario, uma orgia dos poderes institucionais tocada pela explosão de excitações da mediocridade, da leviandade brasilianas. A elite brasileira, né, a direita brasileira, ela é assim. O golpe virou uma esculhambação, na verdade, né, um esgoto a céu aberto. O Sérgio Moro, por exemplo, andou aí recebendo prêmios de gangues da mídia, né, ao lado do presidente golpista Michel Temer, né, ficou lá de tititi com o Sérgio Moro, né, aliás o Aécio Neves com o Sérgio Moro, né, ficaram ali de tititi, uma coisa, um escárnio, né, zombando aí da institucionalidade, da democracia. O Deltan Dallagnol, né, o boquirroto da força-tarefa da Operação Lava Jato, por sua vez, foi lá se exibir na Globo, né, recebendo prêmios, né, e falando pelos cotovelos, né, como um artista de novela de quinta categoria. Enfim, é uma esculhambação, é um esgoto a céu aberto. Depois tem um vídeo aí que está circulando também na internet, o Sérgio Moro num bar, num boteco lá em Curitiba, com o Fagner, o tucano, o cantor tucano, aí um grupo lá que compôs uma música. Ele musicou, na verdade, esse grupo musicou a retórica da força-tarefa da Operação Lava Jato, né, cantando aquelas cretinices, aquelas idiotices que aqueles promotores, aqueles delegados tucanos, boca suja, né, aquela gente suja da força-tarefa da Operação Lava Jato. Tem mais, o Sérgio Moro ainda receberá na próxima sexta-feira, dia 7, o prêmio Personalidade do Ano 2016 da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Um jantar de adesão que está sendo oferecido aí, né, a módicos preços de 400 a 600 reais.
Segundo os organizadores, o evento acontece no Hotel 5 Estrelas Sofitel do Rio de Janeiro, em Copacabana, e o evento recomenda, a organização do evento recomenda black tie para quem quiser aplaudir o juiz. Uma beleza, né? Uma maravilha. Claro que a mídia precisa fazer as maquiagens, aí no caso do Renan, do Moro e etc., esse esgoto a céu aberto, né? Faz as maquiagens necessárias até para conter os seus cachorros loucos, né? O caso do Renan, por exemplo, eles estão fazendo claramente isso. O Carlos Alberto Sardenberg anda comentando aí hoje, né, dizendo nos veículos do Grupo Globo que a agenda do governo não serve de justificativa para a manutenção do Renan no cargo. Sua tese é de que a recuperação da economia no curto prazo não depende da PEC 55. Segundo ele, o teto de gastos é crucial, mas não fará diferença se for aprovada a emenda, né, se for aprovada agora ou no início de 2017. Lógico que ele está fazendo aí politicagem. É o Sardenberg, né? É um nojo, né? O que ele faz é tão descarado, ele mente de maneira assim tão cínica, né, que você fica olhando para ele, o sujeito não tem vergonha, né, de se comportar desta forma. O que se trata aqui é o que eles vêm falando aí da tal da confiança dos investidores. Eles precisam aprovar rapidamente a PEC 55, a reforma da Previdência. Aliás, o relator já deu o parecer, o relator da reforma da Previdência. Olha aí, diz ele que recebeu o texto de maneira antecipada e tal. É o que eu venho falando aqui, né? Eu falei desde o começo, eles precisam acelerar na largada, exatamente, pega o povo desarmado, desprevenido, a campanha da mídia ainda ressoando na cabeça da população, né? A população ainda não se deu conta, né, do que é o golpe, para que serve o golpe. O relator já deu o parecer favorável de acatação, né? E eles precisam disso, né? O que eles vêm dizendo, o Michel Temer tem que ter a confiança do mercado, do investidor, né? Ele tem que garantir que ele consegue levar o golpe adiante. Essa manobra do STF foi isso, nada mais, nada menos do que isso. Portanto, o mesmo procedimento aí se dá com a reforma da Previdência, essa tentativa de vender mentiras para o povo, né, para a população. Lógico que a reforma da Previdência é um crime do golpe mais perceptível, né, porque atinge de imediato a população. Isso tem um jogo mais pesado, um jogo mais sofisticado, né, de contra-propaganda. Há um esforço gigantesco da mídia para embotar a compreensão da sociedade sobre o tema, né, a começar pela diferença entre o regime especial e o regime geral de aposentadoria. Eles alegam que tem aposentadorias absurdas, tem mesmo, gente que ganha fortunas aí de aposentadoria, que é o regime especial. Aí eles dizem que precisa trazer para o regime geral e tal, mas já trataram de deixar militares, não sei mais quem aí fora do regime geral. Eles se utilizam de uma manobra, né, ou seja, nivelar por baixo. Como tem gente que ganha muito, então vamos puxar tudo para baixo, inclusive quem já está embaixo puxa para baixo também. É uma lógica de Goebbels, né? De malandros. Lógico que as injustiças deveriam de fato ser corrigidas, mas a ideia da Previdência é a ideia da solidariedade. Ela foi concebida assim, é o conceito, a ideologia. Essa que é a questão, o pano de fundo, o conceito para que serve a Previdência, né? Quer dizer, é uma contribuição que o trabalhador dá, que a população dá, né? É um seguro que as pessoas pagam ao longo da vida pelo risco, né, entre aspas, vamos dizer assim, de sobreviverem após seu período no mercado de trabalho, um determinado período que ele produz aí no mercado de trabalho para a geração de riquezas, enfim, né, para o desenvolvimento de um país, de uma sociedade. Lógico que o benefício, portanto, deveria ser calculado levando-se em conta o desenvolvimento econômico do país, o volume de renda gerado durante o período em que o trabalhador esteve na ativa. É um conceito social, mas para o pensamento neoliberal, a contribuição previdenciária, ela deve ter o conceito de mercado, né? Como se o trabalhador fosse um acionista de uma empresa, quer dizer, ele vai contribuindo, a empresa vai administrando ali e tal, de acordo com o lucro da empresa ele recebe o seu benefício, né? A questão é que há uma diferença básica e fundamental entre quem produz valor e recebe depois o benefício quando ele se aposenta, né? É aquela história, né? Quem produz valor recebe pouco e o outro que não produz valor recebe muito. Aí teria que entrar o papel do Tesouro Nacional, né, para fazer a distribuição de renda. Aí eles alegam, os neoliberais, a mídia, a direita, né, alegam as mudanças na estrutura demográfica. A esperança de vida no país, por exemplo, no Brasil, saltou
de 30 anos desde 1940. Só nesse século cresceu 5 anos. Os brasileiros estão vivendo em média 75,5 anos, homens 71,9 e mulher 79,1. Aliás, homens 71,9, é isso, e mulher 79,1. E passam cada vez mais a depender da previdência, na medida que aumenta a expectativa de vida. O crescimento da riqueza, do PIB, da produtividade, certamente deveriam ser levados em consideração. Aumentou a expectativa de vida, mas também aumentou a riqueza, a produtividade, a renda. É isso que deveria ser levado em consideração. A lógica neoliberal não pensa assim, né? Ela só quer saber do dinheiro. Dinheiro gerando dinheiro, a reprodução do capital, a engrenagem que faz a economia capitalista gerar essa relação capital versus trabalho. Para que o capital cresça, é necessário enfraquecer o trabalho. Essa é a lógica. A visão do trabalho, do trabalhador, como um mero portador do trabalho, tão somente. Trabalhar, gerar valor, riquezas e mais riquezas, e cada vez fazer com que esse trabalhador tenha menos direito. Essa é a lógica desde os primórdios do capitalismo, foi assim. Quer dizer, o que foi mudando o capitalismo foram as lutas sociais que foram trazendo uma certa estabilidade, uma relação menos incivilizada em alguns países, dessa relação capital e trabalho. No mais, a ideologia liberal, neoliberal agora, pensa exatamente assim. Há algum tempo, a seguradora norte-americana principal, ela promoveu uma pesquisa perguntando às pessoas se sua vida será pior ou melhor quando se aposentar. A pergunta foi feita a 5.500 pessoas em 11 países. Os entrevistados tinham mais de 25 anos, estavam empregados e nos melhores níveis de renda. Céticos, 56% dos franceses disseram que sim. Temerosos da crise, 53% dos japoneses concordaram. Desesperançados, 38% dos brasileiros assinaram embaixo. Segundo Norman Sorensen, que era o responsável pelas operações internacionais da seguradora, o Brasil registrou o pior nível entre os países emergentes. A questão é que há tanto melodrama aí nos debates sobre os déficits aí dos sistemas de aposentadoria que os assuntos de maior importância se perdem aí, a propaganda, porque se mistura tudo e se eles ficam martelando determinados pontos e as pessoas, como eu disse, não têm a compreensão exata do problema. Eles embotam a consciência das pessoas para que não haja essa compreensão. Um elemento fundamental é o papel do Estado, tema que vem motivando os confrontos sociais aí nesta crise mais recente do capitalismo, nesse período de crise mais recente, pelo mundo afora. Porque a razão principal é que a hegemonia neoliberal, principalmente depois do fim do bloco soviético, do socialismo, que ganhou essa hegemonia, ela simplesmente não tem resposta para a nova realidade da população mundial. Esse é um dado concreto. Porque, de fato, o mundo passa por uma revolução demográfica, a maior da sua história, Na maior parte dos países, a proporção de idosos cresce em um ritmo jamais visto no passado. O envelhecimento, no entanto, ele é fruto do aumento da expectativa de vida, que no mundo, em termos mundiais, foi de 47 anos em 1950 para os atuais 65 anos, em média. Em alguns países, como o Japão, essa expectativa de vida já ultrapassa os 80 anos. Como decorrência, o número de idosos no planeta deve triplicar até 1950. Esses são dados da ONU, chegando a 2 bilhões. Em outras palavras, em poucas décadas, o conjunto de pessoas com mais de 65 anos ficará pouco abaixo da soma das populações de Índia e China. Olha aí, populações gigantescas, O envelhecimento veio acompanhado de outra mudança social, a queda nas taxas de natalidade. Na década de 50, cada mulher tinha, em média, 5 filhos. Hoje, o índice é de 2,6 filhos e deve cair mais ainda. A combinação desses dois fenômenos, o aumento da longevidade e a queda da taxa de nascimento, está produzindo um planeta grisalho. Esse é o termo. Aqui eu fiz aquela série, O Dilema do Mundo Grisalho.
Está no outro lado da notícia.com.br. Aprender a lidar com ele é provavelmente o maior desafio da humanidade nas décadas que vêm pela frente. Aí entra, lógico, o papel do Estado. Visto pelos liberais, os neoliberais de hoje, como fonte de problemas, né, o fenômeno do envelhecimento revela, acima de tudo, uma grande vitória da civilização. É por aí que a gente tem que ver as coisas, no sentido da solidariedade, da fraternidade entre as pessoas, né? Quer dizer, os jovens ajudando os velhos, e assim, é o conceito, o pacto de gerações aqui no Brasil, o conceito da nossa previdência é essa, o pacto das gerações, os jovens trabalhadores ajudando os velhos. Essa vitória da civilização se deve aos avanços da medicina e dos sistemas públicos de saúde, né, que fazem com que as pessoas vivam cada vez mais e melhor. Fato que deve ser comemorado, né? Agora com esse espírito de fraternidade, coisa que o capitalismo, o neoliberalismo não tem. Diferenças à parte, o peso crescente das aposentadorias nos orçamentos do Estado, dos estados de uma maneira geral, né, aparece como tendência geral. E fazer algo para o neoliberalismo significa tomar medidas socialmente perversas como essa da reforma da Previdência aqui no Brasil. Aliás, é bom dizer que isso é uma tendência que não vem de agora, né? Vem de meados da década de 70, quando começou essas crises, né, que resultou nessa grande crise que nós estamos vivendo agora do capitalismo. Aí depois do fim do Bloco Socialista a coisa pirou bastante, mas já na meados da década de 70 nós tivemos o caso do Chile, que largou na frente aí no conceito neoliberal de aposentadoria, ainda na época do regime sanguinário do general Augusto Pinochet, que implantou lá reformas profundas no sistema, nos seus sistemas de aposentadoria. O Estado foi completamente afastado, né, do assunto. Mas os casos mais dramáticos ocorrem mesmo na Europa. Até países com sólida tradição de estado de bem-estar social, como é o caso da Suécia, já suprimiram alguns benefícios dos aposentados. Aqueles países da Europa, de uma maneira geral, do estado de bem-estar social, apesar da crise econômica mundial, não deixaram de elevar a produção de riquezas, mesmo com a produção do uso da força, a redução, né, do uso da força de trabalho. Há crescimento em alguns países, né? A Europa não corresponde à realidade, o que eles dizem que tem uma crise, mas a crise não corresponde às medidas que eles vêm adotando. Fazer o Estado assegurar uma aposentadoria minimamente decente seria a coisa mais natural do mundo, por conta exatamente da contribuição que os trabalhadores dão para a geração de riqueza, a produção de riqueza, enfim. O problema é que isso passou a ser pecado mortal no mundo do mercado Deus dos liberais, dos neoliberais. Ou seja, Estado, né, ajudando o povo, né, dando condições para que o povo, na sua velhice ou na sua condição de desempregado, de pobreza, tenha alguma decência. Isso é pecado, né? Para a lógica, para a Bíblia neoliberal. O governo golpista está fazendo exatamente isso. Aliás, o governo golpista acaba de fazer uma correção na proposta inicial, que piora o que já era péssimo, né? Porque ele cria uma nova fórmula, né, que propõe aí um cálculo das aposentadorias, reduzindo o valor dos benefícios, independente do tempo de contribuição ou da idade do trabalhador. Ou seja, vai fazendo, uma conta que estabelece ali uma média, né, das contribuições mais baixas às mais altas, para que o benefício seja reduzido, né? No fim, se a proposta for aprovada, o INSS passará a considerar todos os salários do trabalhador, incluindo os mais baixos, para calcular uma renda média ao longo da vida profissional e chegar ao valor do benefício mensal a ser pago. Olha aí, uma perversidade, né? Pura perversidade. O problema da Previdência é apresentado aí, nessa lógica deles, né, como um Titanic. Eles dizem aí que é o coração, né, do déficit público, né? Isso vem lá do Fernando Henrique Cardoso, né? É um mantra, né, que foi formulado na era FHC, né? Já no lançamento do Plano Real, os economistas do governo neoliberal da época diziam que um severo ajuste fiscal seria necessário para garantir a estabilidade da moeda. Isso incluía a Previdência, eles diziam, né?
Eles chegaram a formar um grupo, né, sob o comando do então presidente do BNDES, o André Lara Rezende, para estudar o problema, entre aspas, da Previdência, né? Aliás, era uma recomendação do acordo com o FMI, fazia parte do acordo com o FMI. Foi lá que nasceu o mantra da reforma da Previdência. O Lara Rezende disse, se o governo não conseguir resultados profundos nesse campo, no campo da Previdência, só há duas soluções possíveis: calote na dívida ou volta da inflação, que, aliás, é um tipo de calote. Olha aí, já é chantagista, né? Essa verborragia que a gente está vendo aqui surgiu lá. Eles simplesmente requentaram, né? Quando o governo Lula assumiu, né, isso tudo, houve um rompimento, né, com esta retórica, né, com essa prática. O Palocci ficou ali pressionando para aquela reforma que foi feita no início do governo Lula, com essa mesma retórica aqui do Plano Real, dos neoliberais, mas depois houve um rompimento com isso, não se falou mais nesse assunto. Pelo contrário, o Guido Mantega, conforme eu disse ontem, chegou a dar declaração ao Financial Times, dizendo que a Previdência caminhava para o equilíbrio. Porque tem que entrar o papel do Tesouro, isso que eu falei aqui, da distribuição de renda, né, do papel do Estado, né, na conceituação aí da fraternidade social, né, pacto das gerações. O Lara Rezende, na época, também disse que se o governo não conseguisse fazer a reforma, né, ele estava entrando num jogo, né, de matar ou morrer. Olha aí, a questão é saber quem mata e quem morre nesse jogo, né? Essa que é a questão. É mais ou menos como se dizem agora, matar ou morrer. Sem a reforma da Previdência não tem jeito. Eu lembro que na época o professor economista Luiz Gonzaga Beluso, ele publicou um artigo no jornal Valor Econômico intitulado Vícios e Virtudes da Economia Globalizada, no qual ele disse que, diante da proximidade da insolvência dos sistemas de aposentadorias privados, inclusive, né, era lícito suspeitar que a única reforma possível da Seguridade Social no mundo iria contemplar métodos muito antigos de aposentadoria, atirar os velhos do penhasco. É isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço e espalhe outro da notícia e até a próxima.